Sermão do Monte. E lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 21, Jesus ele chega a dizer, depois de ter dito, eu não vi destruir a lei, mas cumprir. Lembram disso? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entraria no reino dos céus. E aí vai. E aí ele chega no versículo 21. E no versículo 21, gente, tem uma mudança de paradigma. Porque aqui ele começa a fazer uma colocação maravilhosa. E essa colocação tem o propósito de definir termos. Porque até então ele veio nas bem-aventuranças, dizendo, olha, como é feliz aquele que... E vai dando ali as bem-aventuranças. E depois ele fala assim, então vocês entenderam isso. E agora percebam que eu vou falar da lei, só que eu quero que vocês percebam que eu não vou simplesmente falar da lei. Porque a lei foi o elemento para vocês chegarem, olharem e entenderem que Deus tinha um propósito para vocês. E que a maneira pela qual vocês poderiam se aproximar de Deus era através da lei. E eu quero que vocês percebam agora aqui, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês vão ver o reino dos céus. Como é que é isso? É um novo patamar, é uma nova realidade, e é um novo conceito. E esse conceito é, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Ou seja, trouxe à memória deles a lei. A lei que eles haviam defendido, a lei que eles haviam discutido, a lei que agora era corrente entre eles, a lei que deu origem aos escribas e fariseus, que tinham um propósito específico, tá? De copiar a lei, de deixar e colocar, e foram estabelecendo regras, parâmetros, definindo posições acerca de como deveria ser esse cumprimento da lei, porque a lei, para eles, para algumas pessoas, não abarcava todas as necessidades da vida. Quando o propósito de Deus, quando a visão que Deus está colocando para eles é algo muito mais além do que simplesmente cumprimento de regras. E eu vou lembrar vocês, Jeremias 31 e 33, eu escreverei as minhas leis em suas mentes e corações, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Essa ideia. Mas o que aconteceu com a nação judaica? Essa nação, eles achavam que o estabelecimento de regras, conceitos, preceitos, e esse estabelecimento era o que os aproximaria de Deus. E aí aconteceu aquele negócio, aquela situação horrorosa. O cara lembra do fariseu e o publicano? Eu faço, e o publicano. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então, os escribas e fariseus estavam nessa de eu faço, eu consigo, E eles iam jogar. Não, a regra agora é essa. Lembra que eu coloquei para vocês? O cara não podia levantar o peso maior que de uma pera, não podia caminhar uma distância maior que até os muros de Jerusalém. E Jesus vem dizendo o seguinte, ó, não vim destruir a lei, eu vim cumprir. E agora, presta atenção. Vocês ouviram o que foi dito para os seus antepassados? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. É o que está na lei. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre risco de ir para o inferno. Percebam que Jesus, quando começa a ensinar isso, ele tem um posicionamento, porque aqui ele está estabelecendo uma nova diretriz, um novo posicionamento. Espera aí, então é novo, então tudo que foi dito vai desaparecer? Não. O que ele está colocando aqui para eles é uma nova condição de viver. Mas aí tem uma coisa muito mais importante, que nesse período de Jesus, nesse período, o que está acontecendo? Tinha lá os doutores da lei. Já tinha os doutores da lei que trabalhavam a lei. E aí vem Jesus, com autoridade. E aí que é o ponto determinante. Ele fala com uma autoridade que nenhum outro homem jamais sonhou reclamar e ostentar. Autoridade. Direito que determina o poder para ordenar, poder exercido para fazer com que alguém obedeça. O organismo que possui esse poder. E
Aliás, a gente está vivendo, nesses dias, no Brasil, uma tremenda crise de autoridade. A vontade dele começar a doer de novo. E vocês vejam que esses dias ficou muito evidente essa questão da crise de autoridade que o país está vivendo. Lá o Supremo diz que manda, o presidente diz que manda, o Congresso diz que manda, e todo mundo quer mandar. E um quer mandar no outro, e um interfere no poder do outro. E aí, a questão da autoridade, ela fica um tanto quanto bagunçada. No caso de Jesus, os gregos usam uma palavra que eu acho muito legal, que é exousia. Exousia, tá? É a palavra que define autoridade. Que autoridade é essa? Poder para pôr e tirar à vontade. Jesus pretendeu possuir essa autoridade até com respeito àquilo que para os judeus era imutável, a palavra de Deus. Lembra com o conceito que aquele que mudar um tio ou um iota, né? E nem sequer discutiu a sua autoridade com eles. Nem procurou justificar porque fazia. E nem acreditou que era necessário demonstrar o seu direito de fazê-lo. Calmamente, sem discussão, assumiu o direito que acreditava ser seu. Nunca ninguém tinha ouvido nada semelhante. E o detalhe é que depois que a gente vai ver esses textos, tá? Vai ficar muito evidente, por exemplo, como acontece, como é relatado lá em Marcos 1:22, na sinagoga de Cafarnaum dizia o seguinte, os que ouviam, e se admiravam por sua doutrina, porque eles ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E Mateus conclui, depois que a gente vai ver no final do Sermão do Monte, lá no capítulo 7, versículo 28 e 29, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele lhes ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. O que eu quero salientar para vocês é que a autoridade de Jesus, ou o que eu acabei de chamar agora há pouco de exousia, tem um acentinho aqui, ó, e a palavra atônica no grego é a anterior, né? E o e, aquela vírgula, quase que uma vírgula em cima ali, que é um apóstrofe, é para dizer que a primeira letra, ela é meio que para dentro. Então fica sousia, exousia, né? Exousia. Ou seja, ele tem o poder e a autoridade. E a autoridade aonde que nós estamos falando aqui? Autoridade sobre a lei de Moisés. A lei que foi dada para os judeus. A referência que eles tinham era a lei de Moisés. E essa lei de Moisés era onde eles estavam trabalhando, onde eles estavam compilando textos, compilando regras, criando parâmetros e trabalhando em cima disso. E Jesus, ele vem de uma maneira muito simples. Ele ele tem aquele encontro e fala, olha, ele fala das bem-aventuranças e fala, olha, eu não vim aqui para destruir. Porque essa era uma prerrogativa para ser mestre, é impor a lei. Essa prerrogativa Jesus nem precisou, porque ele tinha uma outra coisa que era melhor que prerrogativas, que era melhor que títulos, que era melhor que qualquer outro pensamento. A autoridade. E a autoridade, gente, é um negócio que a gente tem uma dificuldade muito grande, porque algumas pessoas procuram impor a autoridade. E impor a autoridade é justamente você forçar a situação e dizer que você é e tentar convencer as pessoas de que você é. E quando você tenta convencer as pessoas do que você é, o resultado é desastroso, porque aí você entra no processo de ditatoriamento. Essa palavra aí é onde cria um neófito, um neólogo agora. Ou seja, você se torna um ditador. E quando você impõe goela abaixo das pessoas que não querem obedecer uma lei ou uma determinação, você força uma questão autoritária, que era o que os doutores da lei faziam. Por isso que eles são tão criticados. E, gente, quando eu estou falando da lei de Moisés,
É a referência que eles tinham em termos de vida. Era a Constituição de Israel. Aí você vai dizer assim para mim, mas peraí, Betão, você falou no último encontro que Israel estava debaixo do Império Romano. E o termo que você usou agora de autoridade é grego. Exatamente. Mesmo debaixo do Império Romano, é por isso, inclusive, que Jerusalém, ali no ano 70, esse período que está acontecendo isso, é em torno do ano 27, e no ano 27, Jerusalém, essa região aí é uma grande convulsão. Por quê? É uma cidade-estado, é uma cidade que tem a determinação do Império Romano, tem um governador romano, tem lá as centúrias, tá? Que controlam a cidade, mas é uma cidade-estado do mesmo formato que era do Império Medo-Persa, na qual ele tem uma autonomia. E tem, inclusive, tá? Ali onde que tem o seu sinédrio. Quem era o sinédrio nesse período? Era onde o pessoal fazia os julgamentos. Ah, mas peraí, tinha julgamento romano e tinha julgamento judeu? Exatamente. Inclusive, que como já vimos, né, em algumas situações, quando você vê lá em Atos 17, às vezes o Império Romano não queria se interferir nas questões judaicas. E depois acabam matando Jesus por causa da lei judaica. Então, ou seja, é uma mistura ali, uma miscelânea. E nisso há uma disputa de poder. Há uma disputa de poder religioso pelos escribas e fariseus, e há uma disputa de poder por Roma. A ponto de que, depois do ano 70, Jerusalém é completamente destruída. Justamente porque essa questão de poder impacta diretamente no Império Romano. E o Império Romano não aceita o que seria seria uma subversão. E, nesse caso, o Império Romano acaba com Jerusalém. Mas, então, o que Jesus vem explicando é o seguinte, Mateus 7, 5, 17. Não pense que vinha abolir a Deus, profetas, não vinha abolir, mas cumprir. Presta muita atenção que isso é muito sério e é determinante, porque aí é onde entra a autoridade de Jesus. E Paulo, inclusive, aos Romanos, capítulo 7, versículo 12. Já tá bom. Mas vocês não estão vendo você. De fato, a lei é santa e o mandamento é justo e bom. Quando ele fala isso, ele está falando justamente o seguinte: a lei que eu vou expandir o Romanos depois, e a lei nesse tem a intenção do coração de Deus, e agora Jesus começa a escrever. Descrever o sentimento que há no coração de Deus e explanar e expandir para o entendimento humano o que por todo esse tempo o povo não entendeu. E ele começa a interpretar. E essa questão da interpretação, que era a questão que os escribas faziam, e os fariseus, eles escreviam, e os fariseus falavam, olha, é assim e é assim que tem que ser. Nós temos que agir dessa maneira. E Jesus eleva isso para um outro patamar. Coloca num patamar muito mais elevado. Não foi só a frase, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entraria no reino dos céus. Ele faz o posicionamento num nível tão elevado que todo mundo para ouvir. E ele chega, porque os escribas e fariseus interpretavam o que era conveniente e adaptavam o que era interessante. Aí você vai dizer, Betão, isso não acontecia só lá, não. Hoje em dia acontece também. Algumas pessoas pegam a Bíblia, o que é interessante, o que é conveniente, e adaptam a sua condição, a sua posição. Para vocês terem uma ideia, só para a gente avançar um pouco mais, lá em Êxodo 20, 30, Deuteronômio 5, 17, é muito claro. É bem objetivo. Não matarás. Gente, não matarás, você não tem que explicar. Ou seja, são dois termos muito curtos, é uma negativa do que não pode fazer. E Deus está dizendo para o seu povo, você não vai matar. Ah, mas pode acontecer uma situação, um problema. Aí ele explica.
lá em Números 35, 30, 31, quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas. Mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Não aceite resgate pela vida de assassino, ele merece morrer. Certamente terá que ser executado. Ou seja, a lei é tão clara que o cara fala assim, peraí, meu, eu nem vou entrar em confusão, porque se eu matar, eu morro. Não vai resolver o problema. Não vai mudar a situação. E aí é que entra Jesus e diz, de uma maneira muito simples, mas eu lhes digo, qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. De uma maneira muito objetiva, você percebe que Jesus traz a realidade, o texto, na sua essência, só que um degrau acima, um patamar acima. A lei diz isso. Eu, porém, vos digo. Olha o que Jesus diz. O desejo de matar é assassinato. Ira, insulto, chamar de tolo, equivale a matar. O padrão de Jesus, ele é tão elevado que ele não permite ira, não permite o insulto. E sequer chamar de tolo. Quando Jesus está falando aqui de ira, só para esclarecer para vocês, no grego, nós temos duas palavras para ira. Uma é zomos, é aquela ira que se acende rapidamente e se apaga facilmente. Ou seja, é aquele instante que, aliás, é bem interessante, porque na filosofia grega, eles costumam dizer que esses zumós aqui, para você ter uma ideia e entender, imagina uma carroça com 2 cavalos. Um domesticado, dócil, tranquilinho, aquele que obedece, puxou a rédea, ele vira, puxou a rédea, ele para, soltou a rédea de um lado, ele vai. Imagine agora o outro cavalo. Imagina um cavalo puro sangue, daqueles bons, só que nunca foi domesticado. Selvagem. E, de repente, você coloca esses 2 cavalos e quer chegar em algum lugar. E, às vezes, por quando de tantas vezes você puxar e querer dominar, um que é bonzinho, mas o outro que é impetuoso, a rédea arrebenta e esse cavalo dá uma guinada para uma outra direção, até que você consegue controlá-lo pelo outro. Zumos. Aquela escapada. Puxa, aquele momento. Aquele repente. Zumos. Aquele momento que escapou do controle. Zumos. Orgue. Orgue, que vem no texto, aliás, no texto aí, você vai perceber que ele não está orgue. Ele está orgizomenos. Nesse texto aí, porque ele está trabalhando um tempo. Orgizomenos. É aquela ira que produz vingança, desejo e plano de vingança. Orgizomenos é aquele negócio, aquela sementinha que, se você deixar, ela vira uma árvore monstruosa na sua vida. É aquela dificuldade que a gente tem de virar a página. Por isso que eu falei que hoje seria um pouco polêmico. Logo no início. Porque quando Jesus está tratando aqui a ira, que é o mesmo texto, é o mesmo termo que Paulo usa lá em Tiago 1:20. A ira do homem não produz a justiça de Deus. E também lá em Colossenses 3:8. Despojai-vos igualmente de tudo. Ira, orgue, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, eu posso falar. É a mesma palavra, é o mesmo termo.
ele produz aquela sementinha de desejo de retribuir ou de pagar com a mesma moeda e remete ao talhão. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E quando Jesus está explicando aqui, a lei dizia o seguinte: matou, vai morrer. Mas antes de matar, antes de acontecer, antes disso vir à tona, antes disso tomar você, antes de sair desse negócio te dominar, a ponto de te matar, corta pela raiz. Quando a lei foi promulgada lá no Êxodo 20, não matarás, a ideia, o projeto de Deus, a intenção de Deus, o que Deus tinha no coração, que agora é interpretado por Jesus. E por isso é que tem esse tom, essa autoridade toma a essência do ministério de Jesus e as pessoas param para ouvi-lo e começam a entender. Opa, agora eu entendi o que Deus está querendo dizer. Agora ficou claro qual era o projeto de Deus para a minha vida. E agora ficou claro que a essência do ensino é muito mais além e é muito mais simples do que fizer esse monte de regra para a gente estar vivendo. Na verdade, é tão somente isso. Não deixa esse negócio dominar você. E, gente, como é complicado isso hoje em dia. Por que é complicado? Porque nós aprendemos, em primeiro lugar, a gente até fomos treinados a levar vantagem sempre. A cultura brasileira é assim. Você pode falar, não, mas não. Gente, é por isso que você tem que ter tranca na porta da sua casa. É por isso que o seu portão tem que ser alto. É por isso que quando você sai na rua, você olha para os dois lados para ver se não vem ninguém. É por isso que você tem medo de ficar em um lugar escuro que está sozinho. Tudo é herança disso. E vou dizer uma coisa para você, vou mais além. Orgue. Esse desejo de devolver na mesma moeda, de colocar na mesma proporção, numa vida em sociedade. Nós somos extremamente sociais, hein? Ninguém consegue viver como ermitão. A gente vive junto, vive em comunidade. E, de vez em quando, o aceitar o posicionamento do outro, o que o outro pensa, o que o outro sente e a visão que ele tem, provoca ira. Nós vivemos hoje uma divisão no meio da nossa sociedade. Tudo isso cai dentro disso aqui. Hoje ou você é petista, ou você é bolsonarista, ou você... então, não, e vai mais além, né? Aí os caras chamam de burro, chamam de gado, e etc. e tal, e por aí vai. Ou você é tolerante com a homofobia, ou você é homofóbico. Ou você é... E aí vai. Ou você é corintiano, ou você é palmeirense, ou você é São Paulino. Está tudo dentro desse pacote. Aquele sentimento. Outra, tem que falar agora contra o bullying. E começou a ser... E outra, hoje nós estamos cheios de mimimi aí na sociedade. Sabe o que é a consequência disso? É tudo porque nós não observamos o não matar. Porque a ira, o desejo de dar o troco, é a mesma coisa que assassinato. Ele vai me pagar. Ele vai ver. Deixa estar, jacaré, a lagoa de secar. Você vai ver quantos paus você faz uma canoa. E a gente não aprendeu a virar a página. E quanta gente sofre, e muito, por causa do passado. Quantas amarras nós temos por causa do nosso passado. Por situações mal resolvidas. Raiz de amargura no coração, dominando e matando gente. Adoecendo pessoas. Por uma palavra, às vezes, mal dita.
E nem, de repente nem era a intenção. Quantos filhos que têm mau problema de relacionamento com pais? Quantos pais têm problema de relacionamento com filhos? Quantos casamentos desfeitos? Quantos relacionamentos com dificuldade? Gente, às vezes chega ao absurdo. O irmão que vai entrar na igreja, e aquele irmão está lá naquele banco, vou sentar nesse aqui do lado de cá. A dificuldade de perdão, a dificuldade de virar a página, vai acabar no psicólogo. E sabe o que ele vai dizer para você? Olha, o problema está lá atrás, a raiz do que você está vivendo hoje, essa vida de amargura, essa vida triste, das doenças que você tem aí, que são doenças de alma, e que você vai precisar tratar. E o tratamento, só tem um tratamento. Chama-se perdão. Porque quando você, esse desejo de vingança, esse desejo de dar o troco, esse desejo de revide, é a mesma coisa que para Jesus, é a mesma coisa que matar. Mas, Betão, como é que eu resolvo isso? Eu não consigo, eu não trato isso na minha vida, há muitos anos está na minha vida, e me corrói, e me destrói. E cada vez que alguém fala, eu fico girado, eu tenho vontade de ir embora. Porque eu não consigo tratar isso, isso está na minha vida, me corrói há muitos anos. Você vai ter que voltar para Deus e pedir perdão. A primeira coisa é acertar com Deus. E depois acertar com o teu próximo. Seja ele quem for. Eu me lembro uma ocasião que eu estava indo para a igreja, e olha que louco. Estava no ponto de ônibus, e eu dei sinal para o ônibus, e estava atrasado para o culto. Domingo, o ônibus só passava de hora em hora. Demorou uma eternidade, aquele dia ele demorou mais de 1 hora. E eu falei, eu vou chegar, eu vou pegar a mensagem só. Jovem. E o ponto de ônibus fica na frente do boteco. O ônibus passou, eu dei sinal, ele não parou. Eu fiquei irado. Eu fiquei com uma raiva, gente, uma raiva tão grande que eu peguei aquele poste do ponto de ônibus e balancei ele com tanta violência que ele ficou solto e ficou inclinado. O dono do boteco, chamava ele de Mané, o nome dele era Manuel, ele viu aquilo e falou, Roberto, tá acontecendo, né, rapaz? Ficou doido? Ah, o ônibus não parou. Eu esperei. 1 hora depois passou. O mesmo ônibus, lá, a volta no circuito inteiro, mas só tá ele trabalhando hoje. E fui para a igreja. Igreja crente, Bíblia na mão. Aí chegou justamente aquele dia, o pastor pregou justamente sobre isso, sobre o conserto. E aquilo, gente, foi uma coisa assim que eu nunca mais esqueci na minha vida. Voltei para casa, almoço de domingo, aquela história toda e tal. Aí em casa tinha areia e cimento. Eu fui lá, com areia e cimento, e coloquei aquele ponto lá do jeito que tinha que ser, com cimento para ninguém chacoalhar que nem eu chacoalhei. Aí fui lá pro Mané. Mané, eu vim te pedir perdão. Roberto, o que foi? Ele falou, porque é um exemplo horroroso que eu dei hoje aqui. Porque a ira tomou conta de mim. Isso foi algo que eu não consegui controlar. Não foi somente como aquele cavalo que escapou, não. Foi como um cavalo, que aquele cavalo, se eu soltasse o outro e falava, daqui para frente, quem manda sou eu. E agora vamos arrebentar tudo. Horroroso. Aí é do homem. Não produz justiça de Deus. Despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Gente, muda. A ira do homem, orguê. Orguê. Esse orguê, que é a ira que exige algo mais, que exige
a retratação, que exige a vingança, que exige a justo pagamento. Para Deus é mesmo, para Jesus, está dizendo, é a mesma coisa que matar. E sabe o que é legal? Ele vai além. Ele diz assim, também qualquer que disser ao seu irmão racar, será levado ao tribunal. Por quê? Mas peraí, o que é racar? Racar é a mesma coisa que você desprezar o ser humano, dizer, mas é um tonto mesmo, você é um bobão, deixa de ser, é muito besta, você é muito besta. Por causa da opinião do outro, por causa do pensamento do outro. Ou você achar que o teu conhecimento, ou a tua posição, ou aquilo que você sente, ou a maneira como você vive, é superior. E você está numa posição mais elevada que o seu irmão. Essa arrogância e esse desprezo para com o próximo, para com aquele que é igual a você, para com aquele que pelo qual Jesus morreu também. E você está tratando ele como se ele fosse inferior a você. É a palavra que escutaremos na boca de quem despreza o outro com absoluta arrogância, racar. E o termo aí pode ser o que você quiser. Mas quando você se coloca numa posição que você acha que você é melhor que alguém, você se tornou o pior ou a pior pessoa desse mundo. Na visão de Jesus, que ele está colocando aqui para o povo ali, ele está dizendo, escuta, a lei estava dizendo era não matar, mas o meu negócio aqui vai muito mais além. O propósito não era tão somente evitar o assassinato. O propósito aqui não era tão somente evitar que se matasse fisicamente alguém e tirasse a vida de alguém. O propósito aqui é você entender que, baseado lá em cima, no amarás ao teu próximo como a ti mesmo, a proporção aqui é muito mais além. Você não deve nem ter essa intenção no teu coração, nem próximo de você. Não deve ser algo que faça parte da sua vida ou parte do seu viver. Quando a gente começa a entender e perceber a profundidade disso, por isso que eu comecei dizendo que Jesus começa a colocar tudo num novo patamar. É numa nova esfera, e amplia a visão do homem, que ela só pode ser absorvida completamente, controlada pelo Espírito. Esse ensino, inclusive, que foi trazido para os discípulos nesse tempo, era de difícil compreensão, mas era algo maravilhoso que as pessoas queriam viver. Esse é o tipo de vida que nós queremos. Esse é o tipo de comunidade que Deus quer. É a maneira que eles podem se relacionar de maneira sadia. E Israel tinha essa função de ensinar isso para as pessoas. Perdeu a referência. É muito mais profundo e muito mais além do que um simples não matar. E que eu me lembrei agora que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração são todas em louvor a ti. É muito mais profundo, é em termos de vida. E o que eu quero que vocês percebam, meus irmãos, minhas irmãs, é que o que Jesus está ensinando aqui é a referência. Aliás, para mim, na minha observação, esse é o centro da Bíblia. Betão, mas o centro da Bíblia não é... Não, para mim, esse ensino de Jesus norteia a vida cristã. E é por isso que nós estamos estudando o Sermão do Monte. Ele não só norteia, mas ele é a referência para a vida cristã. E quando você entende a realidade desse termo, desse conceito, você redefine a sua vida. E você passa a viver de uma maneira absolutamente igual Deus quer que você viva. E quando você trabalha isso no seu coração, a realidade com que você vê o mundo, ela muda. E aí você entende como o Espírito Santo já começou a trabalhar na sua vida. Nessa conversa que nós estamos falando desse texto aqui, cada vez que você lê, o Espírito Santo trabalha na vida da gente. E numa proporção
maravilhosa, na qual você começa a perceber que existe algo mais além da vida cristã, do simples quadradinho de vida cristã que a gente tem referência. Não é vida cristã, não é frequentar a igreja. Apesar que agora a igreja agora está com todos os protocolos de segurança, e está quase uma boa parte do povo vacinada, e os cultos retornaram, e a gente tem aquele encontro ali de 1h30, 2 horas, e alguns acham que aquilo é vida cristã. Não. O conceito que Jesus está dando aqui é muito mais além do que o encontro semanal. O conceito que está sendo trazido aqui é justamente o de viver no meio de uma comunidade corrupta e perversa, mas com outros olhos, e olhar para as pessoas de uma outra maneira. E muito mais além do que a gente costuma dimensionar em termos de relacionamento e profundidade. Nós entramos num nível de profundidade agora, no qual, se você já li várias vezes esse texto, mas nunca pensei desse jeito. Eu já vi esse texto, já vi mensagens sobre esse texto, mas agora você é convidado, intimado a viver de uma outra maneira depois que ouviu esse texto. É um posicionamento que você toma diante da palavra de Deus. E ele vai mais além. E qualquer que disser louco, em algumas traduções traz louco, em outras traduções traz nécio, em outras traduções traz tolo. Mas de todas elas, o que está a palavra no original grego é o morós. E aqui está, nessa terminologia, está como moré. Morós é o nécio, é aquele que não tem conhecimento, é o que ignora a realidade espiritual. Qualquer que disser, pô, você é moroso, você é bobão, você não entende nada, você não percebe o que está acontecendo, você é um tonto, você é burro, você é bobo, é um otário. E o limite aí não tem limite, né? Lá no Salmo 14:1, o salmista, por exemplo, ele fala do nécio, que no seu coração diz que não há Deus. Ou seja, no seu coração, no seu entendimento, não há Deus. Ele não consegue perceber a realidade de Deus. Esse é o moroso. Nesse caso, é um retardado moral. O homem que vive de maneira imoral e, portanto, deseja que não houvesse Deus, para que a sua vida não fosse impactada. Quando você diz que alguém é moroso, tá? No caso aqui, ele está falando da capacidade mental. Mas aqui ele está colocando em destaque, né? Justamente o caráter moral. Equivalia a manchar o bom nome, a reputação, a qualificá-lo como uma pessoa de uma vida imoral também. Ou seja, tudo isso nessa palavrinha amorosa, tudo isso nessa palavrinha amorosa. É o cara que não percebe a realidade de um Deus, ou é aquele que quer viver como se não houvesse Deus. Ou também é aquela pessoa, quando você fala assim, ó, você é um tolo, você é um nécio, você é um moroz, está querendo dizer assim, você não percebeu o mundo à sua volta e não percebeu a realidade de Deus, espiritualmente. E também é um idiota, porque não conseguiu enxergar isso. Moroz. E no caso aqui, moré. É o mesmo termo que é usado várias vezes em vários textos, e algumas traduções traz como nécio. Jesus não para aí. Sabe o que é legal? Agora eu fico imaginando o povo ouvindo essas coisas. A riqueza que Deus está trazendo na interpretação da lei, no sentido prático. E ele vai ainda, corre o risco de ir para o fogo do inferno. E esse fogo do inferno aqui, gente, no original, é o mesmo texto, tá?
Ele é usado várias vezes lá em Mateus 5:22, no 29, no 30, quando ele fala lá fogo do inferno ou inferno, tá? Também lá no 10:28, e também lá em Marcos e Lucas, quando fala inferno, o termo usado ali é Guienã. Guienã é o mesmo que era o que era o Guienã. Para Jerusalém, tá? Eles lembravam o lugar onde Acás tinha introduzido o culto a Moloque. Lembra do deus Moloque? Que o Acaso prestou culto e fez lá o altar, aquele vale, o Vale de Inom. Você vai ver muitas vezes a citação do Vale de Inom, onde foi criado lá o altar para Moloque. Como é que era esse altar para o Moloque? Era o tipo de uma fornalha de aço. Eles colocavam ali o fogo, uma fornalha mesmo, e jogavam criança lá dentro. A casa, inclusive, sacrificou seus filhos a Moloque. E esse sacrifício a Moloque, e por isso algumas pessoas dizem que o termo Moleque vem dessa questão do Moloque, mas não, alguns dizem, eu não tenho base para fazer essa afirmação. Era um deus pagão. E, gente, era um horror. A que ponto chegou o distanciamento de Deus? A ponto das pessoas matarem seus próprios filhos. Eles perderam a referência do não matarás, inclusive na sua essência básica. Não na profundidade que Jesus está trazendo, não na altura do ensino de Jesus, não na altura da interpretação de Jesus, e não na altura de que Deus exigia que as pessoas vivessem. Quando o propósito de Deus era preservar a vida na sua essência, porque Ele é doador da vida. E preservar a vida é uma prerrogativa básica para você viver com alguém. E nesse período, inclusive, lá, depois de Josias, né, que foi o reformador, né, ele eliminou totalmente esse culto e ordenou que aquele lugar fosse maldito para sempre. Também ele profanou Tofete, que está no Vale dos Filhos de Enom, para que ninguém queimasse o seu filho ou sua filha como sacrifício a Moloque. Está lá em 2 Reis 23:10. Em consequência, o Vale de Enom se converteu num depósito de lixo de Jerusalém. Era onde o pessoal jogava lixo e queimava o lixo. Virou um lugar de uma terra desprezada, desterrada, e um lugar de abandono em que o culto ali foi um negócio horroroso, uma marca horrorosa na história de Israel e que todos conheciam. Era a voz corrente. Por isso que o termo Guenã é usado nesse termo aqui para mostrar, olha, é um lugar de desprezo, é um lugar de destruição, é um lugar de morte, é um lugar de separação de Deus, é um lugar que foi amaldiçoado e abandonado e vai viver na essência do distanciamento de Deus, porque ali sacrificaram vidas de inocentes e a corrupção moral e a corrupção espiritual chegou a tal ponto dessa terra ser separada para ser colocada só lixo, só tranqueira e ser separada e o povo nem andar por lá e nada se construir naquele lugar. Agora você imagina o povo ouvindo isso de Jesus, o povo ouvindo essas coisas e aprendendo de Jesus que eles precisavam ter um posicionamento muito mais sério, muito mais profundo, muito mais além, muito mais próximo, numa profundidade. E o mesmo termo que eu falei, o Guenan, se o teu olho direito eu fizer pecar, arranque o lance fora de ti. Melhor perder uma parte do seu corpo do que ele todo ser lançado no inferno. É a mesma palavra. É o mesmo termo. Se a tua mão direita fizer pecar, corte e lance fora. Melhor perder parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Esse inferno é o mesmo termo, Guenan. Guenan. Assim, toda língua é um fogo e é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Guenan. Guenan. A profundidade disso, para eles estava muito comum
Mas eu lhes mostrarei o que vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem o poder para lançar no inferno. Quenã. Sim, lhes digo, esse vocês devem temer. Quenã. Ou seja, vai ficar afastado, vai ficar distanciado, vai ser colocado numa situação na qual não tem mais condição de viver no meio da sociedade, não tem mais condição de ter relacionamento com Deus. Peraí, Betão, então quer dizer que se eu ficar com raiva do meu irmão, eu estou nessa condição? Sim. Quer dizer que se o meu irmão ali, na hora da saída do culto, ele demorar para sair, eu ficar bravo? Sim. Quer dizer, então, que é mais ou menos isso. O que está querendo dizer aqui, gente? Eu tenho que viver num outro patamar. Um patamar mais elevado. Além do que simplesmente aquilo que a gente está acostumado a viver. Ou seja, a minha visão, ela passa a ser uma visão ampliada. Ela passa a ter uma outra realidade. O que Jesus está dizendo com relação a isso, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Ser afastado de Deus. Então, quer dizer que se eu ficar com raiva, eu me afastei de Deus? Sim. Quer dizer que se eu tiver desejo de vingança? Sim. Quer dizer que se eu ficar com raiva, a ponto de me afastar dele, me distanciar dele, eu vou estar nessa mesma condição. Eu estou afastado, eu estou tão distanciado que eu não tenho condição de ter relacionamento com Deus. Quando as pessoas ouvem isso, lógico, nós estamos aqui com toda a possibilidade de estudar, estamos analisando termo por termo, Você imagina quando foi derramado isso em cima das pessoas. E eles ouviram isso, e eles começaram a pensar, peraí, os escribas e os fariseus falaram para a gente, estavam dando regra, estavam dando limite, estavam dando condição. E, gente, eu não posso deixar de lembrar vocês, tá? Lembra quando o profeta foi lá na casa do Jessé e falou assim, olha, eu vim aqui para ungir um dos seus filhos. Lembra disso? E ele chega lá para ungir os filhos do Jessé, fala assim, pegou o mais velho, o mais bonito, primogênito, colocou diante do profeta, falou aqui, ó profeta, meu filho, rei de Israel, show de bola, beleza, é o cara, pronto, tá aqui, unge, aí o rei. Deus não vê como vê o homem. O homem olha para o que tem diante dos seus olhos. Deus vê o coração. A profundidade da visão de Deus não é aquela que você aparenta no culto, não é aquele que se aparenta quando você sai da igreja, não é aquilo que se aparenta quando está andando na rua. O que ele está olhando para você, quando Deus olha para você, ele está vendo o coração. Ele sabe a intenção dos seus pensamentos, ele sabe a intenção do seu coração. A grande diferença é justamente a intenção do coração, o que está no coração. E é por isso que Paulo, inclusive, escreve Gálatas. O ensino de Jesus era que os pensamentos são tão importantes como os fatos. E que não era suficiente não cometer um pecado. A única coisa suficiente é não desejar mais cometê-lo. E Paulo escreve, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vive no corpo, vive pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, na Almeida, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Assim já não sou eu quem vive. Ou seja, eu estou crucificado com Cristo. O meu eu já morreu. O meu desejo, a minha vontade, o desejo da minha carne não sobrevive mais. Quem vive agora, quem reina, quem está sentado no trono da minha vida, quem é o Senhor da minha vida, quem é o alvo da minha vida, é Jesus. Aí eu consigo viver isso. Aí eu consigo entender essa lei. Quando Jesus domina, quando o Espírito Santo controla tudo o que eu sou, quando ele dirige a minha vida, quando ele dirige os meus pensamentos, quando ele dirige os meus sentimentos e os meus desejos estão na mão dele, eu começo a entender.
esse novo patamar que foi traçado para mim, essa nova vida que foi colocada para mim, a maneira de viver que eu tenho que viver. Por isso estamos na classe de vida cristã, para que a gente consiga entender como viver isso. Não é pela força. Não é pelo aqui, pelo... Se você tentar vencer pela força, querido, você vai acabar em vazio e frustração. Se tentar vencer e viver esse tipo de vida pelo seu conhecimento e pelo raciocínio lógico, você não vai conseguir vencer. Logicamente, a gente não consegue. Tem que ser controlado, tem que ser dirigido pelo Espírito. E por isso, quando Paulo escreve lá em Galatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais agora. Não é o meu eu. Não é eu que controlo mais. Quem controla agora é Cristo. Quem controla e quem dirige a minha vida é Cristo. Aí eu vou conseguir viver essa realidade. E quando eu tiver uma situação de confronto, uma situação de dificuldade, uma situação difícil, bem lembrado, querido, bem lembrado, Salmo 51, lá onde Davi, na verdade, ele tem aquela situação, né? E mesmo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, faz uma colocação muito joia. Depois eu vou ler o texto para vocês, para a gente só aprofundar. Deixa eu só concluir o raciocínio aqui. Já não sou eu mais quem vive. Quem está vivendo em mim, aquele que é maior que eu, aquele que controla todo o meu ser, que dirige o meu viver, é ele que está dizendo. Você ouviu o que foi dito aos antigos? Não matarás, eu, porém, vos digo. Aquele que se encolerizar, sentir raiva, ou o desejo de vingança, ou o desejo de dar o troco para alguém, por qualquer situação, já matou, já é réu, já merece ser lançado lá no Guenan, ser lançado no inferno, vai ficar afastado de Deus, não vai ter relacionamento com Deus, está condenado. De ser separado de Deus. E aquele que disser para o seu irmão, tolo, idiota, acá, ou tratar ele com superioridade, mas espera aí, eu tenho o título e eu me acho e eu creio que eu sou. O que você acha que você é não faz maior importância para Deus. O seu irmão está na mesma condição que você. E, gente, isso para uma sociedade capitalista é complicadíssimo as pessoas entenderem isso e aceitarem isso. E uma sociedade em que você busca o lucro, que você busca o benefício próprio e que você busca obter vantagem sempre, isso é um horror. Não encaixa. Naquela sociedade, naquela época, também não encaixava. Eles estavam em luta por poder, eles estavam esperando que viesse um cavaleiro com um cavalo branco, com uma espada desembainhada, para tirá-los do jugo dos romanos. E quando, na verdade, Jesus vem com esse conceito de igualdade, e não retribuir o mal por mal, mas o mal por bem. E é numa proporção muito mais profunda e muito mais além que um simples deixar para lá. Não, é não deixar isso fazer parte da sua vida, é não deixar isso fazer parte do seu coração, é não deixar que essa raiz de amargura, que isso brotando se transforme numa árvore tão frondosa que mate a sua vida e tire a essência da vida que é Jesus. Por isso que Paulo escreveu: já não sou mais eu quem vive, já não sou mais eu quem estou vivendo. E eu gosto da tradução do Almeida também, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu. É Ele que vive em mim. É Ele que controla. É Ele que administra. É Ele que dirige. É Ele que faz. É Ele que dá a razão e dá o norte. É o GPS da tua vida. É Ele que diz a direção. E aí ele vai mais além. Portanto, se estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, olha a profundidade disso. E ali você se lembrar que seu irmão tem alguma coisa, ou seja, você ficou devendo alguma coisa. Deixa ali a sua oferta. Diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a tua oferta. Depois você apresenta a tua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário
que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto a gente estiver com ele no caminho. Pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda. E você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto, você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Em algumas traduções, o último ceitil. Só para você entender, em Israel, eles tinham o costume de trazer oferta e tinham lá o Dia Nacional da Expiação, no qual eles ofereciam o sacrifício pelo pecado de todo o povo. Eles eram perfeitamente conscientes que nem sequer o sacrifício desse dia valia de nada se antes cada indivíduo não se reconciliasse com o seu próximo. A ponto de, inclusive, nesse dia, quando o cara pecava, tinha uma desavença com o meu irmão, tive um problema com ele, o que acontecia? Ele pegava lá um animal, levava, impunha as mãos sobre o animal, que era esse processo, era o processo de transferir o pecado para o animal. E esse pecado só era perdoado com sangue. Aí, peraí. Então era perdoado? Não, ali o pecado era transferido para o animal, o sangue era espargido, colocado nas pontas do altar, né? E o que acontecia? Ele tinha também que se reconciliar com o seu irmão. Se tomou posse de alguma coisa e não devolveu, gente, depois dá uma lida. Eu tive dando uma lida de Levítico, lógico, poder trabalhar isso com vocês. Inclusive é o seguinte: opa, eu não consigo devolver o que eu peguei. Tudo bem, então você não vai ficar com isso, que não é teu. Vai ser queimado, vai ser oferta e vai ser destruído. Ou seja, porque naquele período a coisa era meio complicada. Mas o mais importante, a divisão entre o homem e Deus não podia ser restaurada enquanto não restabelecesse a união entre o homem e o homem. Ou seja, eu peguei o boi dele, foi acidente, ele me acusou, chegamos aqui, vamos acertar, vamos fazer um sacrifício, pega o boi, devolve. Maltratou, vamos consertar. Na lei grega, olha que coisa legal, havia um procedimento de prisão sumária, que era o apagogi, tá? Era a prisão sumária. Como é que era esse negócio do apagogi? Era o caso do cara que foi pego numa situação, ou ele tinha ofendido alguém, ele agarrava o cara pela gola da túnica de tal maneira que ele não conseguia escapar e chegava, inclusive, até a estrangular o cara para o cara não fugir. E, óbvio, as causas que justificavam de prisão eram poucas. Não tinha esse negócio de ficar... Eu já estou descoberto infragante, né? Com a mão na massa, os crimes autorizavam esse tipo de prisão. Era o assalto, o roubo de roupa. O ladrão de roupa era comum lá nos banheiros públicos, né, na antiga Grécia. E o carteirismo, que era o batedor de carteira. E o sequestro, também tinha o sequestro de escravo naquela época. O cara via o escravo do outro lá dando solto, pegava o cara, sequestrava e levava lá para servir a ele. E tudo isso aí permitia que eles fossem levados até a jurisdição, né? E na jurisdição romana, grega. E lembra, gente, por que ela não tinha? Mas tinha crime? Lá tinha, mas por que não tinha tanto crime como tem hoje? Porque era o seguinte, eles eram bárbaros, os gregos, também. É criminoso? A vida dele não vale nada. Tá? Então, o ensino de Jesus aqui servia tanto para os gregos como para o judeu. Olha que legal. Era um sentido de mão dupla, um ensino de mão dupla que atendia os dois. E da mesma maneira, ao conceito de reconcilia-se com seu irmão enquanto está no caminho. Reconcilia sem demora. Porque enquanto você está no caminho, você tem que consertar. Se você estiver levando o cara que roubou e tal, vai levar ele lá, conversa com o cara, acerta no caminho. Se você vai oferecer uma oferta ou vai levar para colocar diante do sinédrio,
conserta. Por isso, gente, eu tenho uma dificuldade, tá? Para mim é muito claro. Eu não tenho que levar irmão crente, para a justiça de maneira alguma, dos homens. De maneira alguma eu conserto antes. Você percebe que a profundidade do ensino no começo dá o resultado agora. Eu não vou ter contenda com meu irmão a ponto de chegar, de levá-los junto ao tribunal. Eu não vou ter contenda com meu irmão a ponto de chegar e não conseguir consertar com ele antes de chegar no tribunal. Deixa ali a sua oferta diante do altar. Vai reconciliar primeiro com o seu irmão. Lembra que eu acabei de falar? Deus conhece teu coração. Deus conhece você por dentro. Ah, Betão, mas a pessoa mora muito longe. Liga. Manda um WhatsApp. Manda e-mail. Eu mesmo, em certa ocasião, a juventude da igreja estava participando de um jogo de futebol. E tinha um cara que dava umas caneladas bravas no nosso pessoal. Nós temos o pessoal do Verde que de vez em quando joga com alguns times aí, e de vez em quando o adversário é complicado. Agora, você imagina essa moçada, quando leva uma canelada, fala assim, me perdoa. Dá um nó no cérebro dos caras. Imagina você mandando um WhatsApp para aquela pessoa e dizendo assim, estou te mandando essa mensagem para te pedir perdão, reconheço que eu pisei na bola, enfiei o pé na jaca, errei, ou pequei, e quero consertar com você. Quero fazer um acerto com você. Só quero que você me perdoe. E outra, não vai compensar o mal com o bem, não. Conserta. Conserto. Acerto. Não é passar a mão por cima e esconder, não. E é muito legal que, lá em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Betão, eu posso estar dando lugar ao diabo? Quantas vezes? Lembra de Pedro? Exemplo bom, né, para a gente estar, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não te foi a carne e o sangue que te revelou, mas o Espírito Santo de Deus, né? Então o Filho do Homem vai padecer, vai ser morto. Não, de maneira nenhuma, Jesus. Nós não vamos deixar que faça isso com o Senhor. De maneira alguma, passa para trás de mim, Satanás. Dá lugar ao diabo. Permitir que ele ocupe espaço. Já estou concluindo, gente. E vou dar o tempo para vocês. Romanos 7, que é um texto muito legal. E ele diz assim, meus irmãos, fala vocês com pessoas que conhecem a lei. Acaso você não sabe que a lei é autoridade sobre quem apenas enquanto vive? Por enquanto, a lei à mulher casada está ligada ao seu marido, enquanto estiver viva. Mas quando o marido morrer, ele estará livre do casamento. Por isso, se ela casar com outro homem, enquanto seu marido estiver vivo, é considerada adúltera. Mas se o marido morrer, está livre daquela lei, mesmo que venha casar com outro homem. Não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a um outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam no nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o modo de espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos, então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não sabia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não me dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento e me matou.
De fato, a lei é santa e o mandamento é justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte em mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom. De modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. E eu vou dizer para vocês, sabemos que a lei é espiritual, e eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois o que faço, o que depois faço, o que desejo, mas o que odeio. E se faço e não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, eu sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim. Isto é a minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo uma outra lei atuando nos meus membros, no meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará o corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Ele notou que o próprio desejo era pecaminoso. Desesperou-se em si. Olhou para Jesus. Olhou para Jesus. Olhou para Jesus. E sabe qual é a consequência? Ele percebeu que ali estava a solução. Ele percebeu que ali estava o que poderia resolver o problema do pecado, o problema da desobediência, do desejo da carne. E ali estava a solução, olhar para Jesus.